setembro de 1999. Na pequena ilha de Timor, no Sudeste Asiático, as demandas por independência da Indonésia, que governava a população local desde a anexação em 1976, cresceram a tal ponto que provocaram violência aberta entre aqueles que desejavam permanecer indonésios e os que queriam que a ilha assumisse o controle de seu próprio futuro. Isso forçou a intervenção da Organização das Nações Unidas, criando uma força de paz liderada principalmente pelas forças de defesa australianas, para intervir e garantir um referendo justo sobre a independência. Para ajudar nesta difícil tarefa, o governo australiano recorreu aos seus dois aliados mais antigos e naturais, Nova Zelândia e Reino Unido. Apelidada de Força Internacional para Timor-Leste, ou Interfet, incluía um destacamento de operações especiais que chegou ao teatro a bordo de um transporte Hércules C-130 da Real Força Aérea Australiana, voando de Darwin, Austrália. Um pequeno contingente britânico de cerca de 20 soldados desembarcou da aeronave em seus Land Rover Defenders, especialmente modificados, sendo brevemente capturados em câmera por uma equipe de notícias. Para os civis britânicos, esta foi uma das primeiras visões reais da unidade de forças especiais mais secreta do país, o Esquadrão de Barcos Especiais, ou Esquadrão de Barcos Especiais. Enquanto o Special Air Service era conhecido por ações de alto perfil nas guerras das Malvinas e do Golfo, e contra o terrorismo na Irlanda do Norte e no cerco à embaixada iraniana em Londres, o Esquadrão de Barcos Especiais, focado em ações marítimas, permaneceu amplamente desconhecido do público. Ainda assim, sua história e façanhas mostraram-se tão extraordinárias quanto as de seus equivalentes aéreos, enquanto navegavam no mundo frequentemente obscuro das operações secretas. Neste episódio, examinaremos as origens frequentemente negligenciadas do Esquadrão de Barcos Especiais e lançaremos luz sobre este grupo mais sombrio. Bem-vindo ao Warsoft World 1945. Como grande parte da doutrina militar moderna, a origem do Esquadrão de Barcos Especiais remonta à Segunda Guerra Mundial. No verão de 1940, com menos de um ano de guerra, a Grã-Bretanha era o único grande combatente contra a sede de conquista de Adolf Hitler, após a queda da Polônia, França e grande parte da Europa Ocidental. A guerra havia cobrado um alto preço do exército britânico. E apesar de toda a sua bravata nos discursos, o primeiro-ministro Winston Churchill sabia que, mesmo com a ajuda das tropas do Império Britânico e da Commonwealth, qualquer ideia de retornar à Europa para repelir Hitler era por ora impensável. Mas, por não ser alguém que vive estritamente pelas regras, Churchill, portanto, abriu seu governo para sugestões de métodos menos ortodoxos de continuar a guerra. Ele criou a Executiva de Operações Especiais, ou Seção de Operações Especiais, uma rede de espiões e sabotadores para operar atrás das linhas alemãs e, como ele disse, para incendiar a Europa. Ele também criou os Comandos, uma força de ataque dura e forte que desembarcaria na costa da Europa ocupada, causaria caos máximo e recuaria antes do contra-ataque alemão completo. Neste cenário de pensar fora da caixa militar, entrou um ex-caixa de banco de Leeds, conhecido como Roger Courtney. Cansado da burocracia de um simples funcionário, Courtney deixou Leeds em busca de aventura na África como caçador, escrevendo sobre suas experiências, publicadas em 1934. Seu senso de aventura era tão grande quanto seu humor peculiar. Durante uma visita à Grã-Bretanha, ele se envolveu em uma farsa no Lago Ness, onde usou o pé de um hipopótamo que havia matado na África para fazer pegadas ao longo da costa, convencendo os locais de que eram do lendário monstro que supostamente residia lá.
Isso gerou uma sensação entre os moradores, atraindo rapidamente a atenção da imprensa nacional antes da revelação da verdade. Após uma breve viagem à Palestina britânica, onde atuou como policial para combater a revolta árabe, ele decidiu que seu coração ainda estava na África e retornou à caça de grandes animais. Porém, ao saber que a guerra começara, retornou à Inglaterra para se alistar no exército. Ele foi comissionado como oficial do Corpo de Rifles Reais do Rei, mas logo se encantou com a ideia de se juntar aos novos comandos. Nesta fase inicial, muito do que era necessário para ser um comando ainda estava sendo formulado, e isso inspirou Courtney a sugerir aos seus superiores usar caiaques dobráveis para se aproximar sorrateiramente do inimigo, baseado em sua experiência caçando na África. Courtney argumentou que as canoas ofereciam grandes vantagens em discrição e sigilo, prevendo pequenas unidades se aproximando de uma costa inimiga à noite, sem detecção, para realizar reconhecimento ou sabotagem e escapar indetectavelmente. Era evidente que Courtney acreditava estar no caminho certo, mas apesar de seu entusiasmo, não conseguiu convencer seus superiores a deixá-lo testar o conceito. Eles não estavam convencidos de que os caiaques poderiam se aproximar das forças inimigas sem serem detectados, e uma vez detectados, o fogo das metralhadoras inimigas dizimaria os remadores, pois suas embarcações não ofereceriam proteção. Não era de se deixar desanimar, mas sabendo que suas palavras cairiam em ouvidos surdos, ele decidiu dar aos seus superiores uma demonstração que eles não poderiam ignorar, mesmo que essa demonstração fosse dada sem permissão. Ao saber que o navio de desembarque de infantaria Her Majesty's Ship Glenguyle estava ancorado no estuário de Clyde, ele decidiu atacá-lo, por assim dizer. Lembre-se que não apenas a tripulação a bordo, mas ninguém tinha conhecimento de suas intenções. Era tempo de guerra e o navio tinha guardas armados a bordo que não hesitariam em atirar em um intruso, acreditando que fosse um agente alemão. Apesar disso, Courtney conseguiu embarcar no navio sem ser detectado, escalando a corrente da âncora. Ele roubou a cobertura de um dos canhões do convés antes de retornar ao seu caiaque e se afastar. De forma dramática, Courtney, encharcado, irrompeu em uma reunião de oficiais da Marinha Real em um hotel próximo e apresentou-lhes a cobertura do canhão. Ele então lembrou que, se o Glengale fosse um navio alemão, ele poderia tê-lo afundado sozinho com uma bomba, usando apenas seu caiaque. Apesar do sucesso, oficiais envergonhados pediram que ele repetisse a façanha, acreditando que não conseguiria uma segunda vez. Eles estavam errados, e ninguém mais tinha dúvidas sobre o conceito de Courtney. Promovido a capitão do exército, ele recebeu permissão para formar uma unidade de 12 homens para desenvolver o conceito para uso operacional, inicialmente apelidada de Seção Full Boat, em referência aos caiaques dobráveis que usavam, mas depois renomeada como Seção de Barcos Especiais número 1 ou Esquadrão de Barcos Especiais. As demonstrações não convencionais de Courtney mostraram que o conceito era viável, e a primeira Força Esquadrão de Barcos Especiais surgiria em circunstâncias igualmente incomuns. Na época, o conceito de invasão das forças especiais ainda estava em desenvolvimento. Mesmo os comandos, cujos membros em potencial eram treinados na ilha de Arrim em uma série de exercícios físicos verdadeiramente extenuantes, estavam em grande parte improvisando à medida que avançavam, o que significava que muitas vezes faltava uniformidade operacional entre as unidades individuais. Conectado ao conceito de comando, Courtney viajou para Arrim, onde conheceu um grupo de rejeitados do corpo de comando, conhecido como 8º Pelotão. Embora rejeitados, eles eram muito motivados, fisicamente resistentes e irritados com a demissão, que consideravam mais por conta da má liderança dos oficiais do que por falta de habilidade. Deste grupo, 7 seguiram para formar o embrião da primeira unidade Esquadrão de Barcos Especiais. Outros foram encontrados por reputação, boca a boca, ou mesmo por membros existentes conversando com pessoas no pub que poderiam impressionar Courtney.
Depois de encontrar seus 12 recrutas, Courtney começou a transformá-los em uma unidade de forças especiais. Tão importante neste processo quanto o próprio Courtney estava seu braço direito, o tenente Robert Wilson, conhecido como Tug pelos colegas. Sobrevivente de Dunkirk e ex-membro da artilharia real, sua leve estatura e charme escondiam um indivíduo duro, resiliente e engenhoso, que acreditava no conceito de Courtney e estava igualmente ansioso para prová-lo. O regime de treinamento que os dois homens impuseram a si mesmos e a seus homens era brutal, implacável e criativo. Um exercício extremo durou 3 dias e 3 noites e envolveu eles remando mais de 80 milhas através do Firth of Clyde, na Escócia, onde efetuaram um desembarque no Craignish Point. No dia seguinte, remaram mais 20 milhas até o Sound of Scarborough, na ilha de Carrara. Após esboçar a base local de hidroaviões para aprimorar suas habilidades de reconhecimento, remaram de volta. A distância total percorrida nas pequenas canoas foi de 140 milhas, suficiente para quebrar os braços. Courtney também submeteu seus homens a um curso de sobrevivência extenso para que pudessem viver da terra caso fossem isolados de suprimentos em território inimigo. Para isso, ele contratou um especialista bastante excêntrico para ensiná-los tais habilidades, chamado Jim Branson, tio-avô do futuro empreendedor Sir Richard Branson. Apesar da idade avançada, Jim Branson pedalou mais de 500 milhas em uma semana para se encontrar com Courtney e seus homens e compartilhar seu conhecimento, impressionando o pai do esquadrão de barcos especiais. Segundo Courtney, suas tropas não se encantaram com a culinária florestal de Branson, mas admitiram que suas receitas eram satisfatórias para soldados das forças especiais que ficaram sem rações por 3 dias durante o exercício. No início de 1941, com a Grã-Bretanha protegida da invasão alemã, a atenção se voltou para a campanha no norte da África e no Oriente Médio contra os aliados italianos de Hitler, liderados pelo ditador fascista Benito Mussolini. A campanha fracassada de Mussolini da Líbia para o Egito em direção ao Canal de Suez resultou em uma retirada humilhante, com as forças da Commonwealth britânica em perseguição. As forças britânicas agora se voltaram para garantir o mar Mediterrâneo e, em particular, a ilha estrategicamente vital de Rhodes, que na época ainda estava sob administração italiana. Antecipando uma operação anfíbia, os comandos, incluindo os soldados de canoa de Courtney, foram ao Egito se preparar para tomar Rhodes. Foi durante esse período que Courtney se encontrou com outra figura importante na história de origem do Esquadrão de Barcos Especiais, o tenente-comandante da Marinha Real, Nigel Clogston Wilmot, de 30 anos, que estava convencido de que o reconhecimento secreto de praias era vital para as operações anfíbias que ainda estavam sendo concebidas para conter as ambições do eixo nos mares Mediterrâneo e Egeu. No papel, os dois homens não deveriam ter se dado bem. Courtney improvisava para sair de uma situação, pensando rápido, enquanto Wilmot planejava cuidadosamente os detalhes. Juntos, seus atributos individuais eram uma combinação vencedora. Os comandantes britânicos tinham uma imagem justa de reconhecimento aéreo e interceptação de comunicações sobre estradas. Courtney e Wilmot pediram permissão para observar mais de perto usando sua canoa. Em março de 1941, a permissão foi concedida e os dois homens se encontraram no espaço apertado do submarino Her Majesty's Ship Triumph. Até apenas 2 milhas da ilha e sob um céu sem lua, o submarino emergiu e, após montarem a sua canoa, eles partiram para a sua primeira missão. Os dois homens passaram as próximas 4 noites remando até a terra, realizando ousadas missões de reconhecimento de possíveis zonas de desembarque. A terceira noite quase terminou em desastre para Courtney, que, após ser deixado por Wilmot, sofreu uma cãibra incapacitante ao nadar nas fortes ondas até a praia.
Seus esforços para suportar a dor enquanto se contorcia e balançava na praia chamaram a atenção de um cachorro próximo, que latiu alto e revelou sua presença, embora ele tenha conseguido escapar sem ser morto ou capturado por uma patrulha inimiga. Por fim, sua lanterna, que deveria sinalizar para Wilmot no caiaque, falhou. Porém, a perseverança do canoísta em resgatar seu companheiro fez com que o encontrasse antes de voltar ao Her Majesty's Ship Triumph. A missão dos dois homens foi um grande sucesso, trazendo informações valiosas sobre o inimigo que poderiam ser usadas nos planos para um desembarque anfíbio pelos comandos. Ambos os homens foram condecorados por sua coragem e dedicação. Courtney recebeu a Cruz Militar e Wilmot a Ordem de Serviço Distinto e uma promoção. Mais importante, provou o valor do conceito do esquadrão de barcos especiais, mas para a dupla envolvida foi uma vitória um tanto vazia. Com a Wehrmacht de Hitler avançando pela Grécia, o foco mudou de Rhodes para Creta, enquanto ao mesmo tempo o marechal de campo alemão Erwin Rommel havia entrado na disputa no deserto, e seu Afrika Korps havia revertido as fortunas britânicas. Nos meses que se seguiram, a força de comando como um todo operando ao redor do Mediterrâneo e do Egeu sofreu perdas terríveis, em parte devido à superioridade do inimigo e em parte devido à má gestão geral de como utilizá-los adequadamente. A equipe de Courtney, uma unidade órfã, foi poupada de muito sofrimento no início de 1941, mas estavam ansiosos para entrar em ação, especialmente Tug Wilson, e foi decidido que ele deveria ter a chance de enfrentar o inimigo. Juntando-se ao Royal Marine Wally Hughes, descrito como um homem de poucas palavras, mas extremamente resistente, as duas tropas do esquadrão de barcos especiais foram transportadas para a costa italiana em maio de 1941, com o objetivo de anexar Minas Limpet aos navios inimigos. Porém, a operação foi cancelada relutantemente por causa do tempo horrível. Então, em junho, eles se juntaram à tripulação do Her Majesty's Ship Urge, que havia sido designado para patrulhar a parte sul da península italiana. Os dois homens do esquadrão de barcos especiais não tinham um alvo definido. Em vez disso, eles deveriam se infiltrar em terra na primeira oportunidade possível e basicamente encontrar algo para explodir. Na noite do dia 22, Wilson olhou através do periscópio do Urge para a Sicília e notou um túnel ferroviário, que ele deduziu ser de vital importância para a enorme guarnição de tropas do eixo que estavam estacionadas lá. Ele decidiu então que ele e Hughes iriam explodi-lo. Com as canoas montadas e armas e explosivos carregados, os dois homens partiram em um clima desfavorável. Em vez de patrulhas alemãs, a maior ameaça era pescadores sicilianos que passavam pela área. Os dois homens do esquadrão de barcos especiais chegaram tão perto de um barco que podiam ouvir a conversa dos homens a bordo. No entanto, na escuridão, sua pequena embarcação quase silenciosa permaneceu indetectada. Eles esconderam a canoa e foram ao túnel, onde plantaram explosivos entre os dormentes da ferrovia, que seriam acionados quando um trem passasse, causando danos máximos. A viagem de retorno ao Her Majesty's Ship Urge foi complicada por uma lua cheia que rompia as nuvens e ameaçava iluminá-los. Novamente, os dois homens evitaram a detecção remando silenciosamente para o mar, para encontrar o submarino. Para seu alívio, o Urge logo reapareceu, rompendo as ondas e começou a recuperá-los e ao seu caiaque dobrável. Contudo, o ar ainda estava para ecoar com o som de uma explosão. Achando que tinham falhado na missão, eles começaram a voltar para o submarino, mas o capitão os chamou de volta e deu um binóculo a Wilson. Wilson observou um trem chugando pela linha ferroviária rumo ao túnel, antes do horizonte se iluminar em um flash vermelho, sinalizando a detonação. No dia seguinte, Urge fez um reconhecimento submerso da cena usando o periscópio submarino. Isso permitiu que Wilson e Hughes vissem a carnificina criada por eles. Dentro de algumas semanas, eles foram solicitados a repetir o esforço e, juntos, instigaram um reinado de terror de dois homens, embora secreto,
contra vários alvos italianos pelo restante de 1941. Ao mesmo tempo, o esquadrão de barcos especiais adquiriu outra missão, inserindo e recuperando agentes de trás das linhas inimigas, particularmente nos Balcãs ocupados pelos alemães. Enquanto isso, os exércitos do eixo perceberam que estavam sob ataque de uma nova força especial clandestina e dedicaram tempo e esforço valiosos tentando se opor a eles. No entanto, eles não conseguiram bloquear toda a costa europeia e onde havia uma fraqueza, o esquadrão de barcos especiais a exploraria. O conceito de Courtney foi um tremendo sucesso, mas, infelizmente, em dezembro de 1941, sua saúde começou a deteriorar, forçando-o a voltar à Grã-Bretanha para assumir um cargo administrativo. Esse trabalho incluía a criação de uma segunda unidade esquadrão de barcos especiais. Em 1942, as unidades Esquadrão de Barcos Especiais se tornaram uma força especial complexa e capaz, realizando ousadas e perigosas façanhas durante a guerra, sempre à beira da morte ou captura. A prova disso veio em setembro de 1942, quando a sorte de Tug Wilson acabou e ele foi capturado na Itália, sendo uma das raras vezes que operou sem Hughes. Durante seu tempo como prisioneiro de guerra, ele não escapou uma, mas duas vezes, e infelizmente foi recapturado e mantido em um campo de prisioneiros em Braunschweig, Alemanha, até o fim da guerra. A perda de Tug foi um golpe, mas a guerra do esquadrão de barcos especiais prosseguiu. Com a chegada iminente das tropas americanas, no norte da África, os planejadores focaram novamente em Rhodes. A ilha, nesse momento, possuía 2 pistas de pouso de onde os bombardeiros do eixo ameaçavam seriamente a navegação aliada na região. Portanto, foi elaborado um plano para o esquadrão de barcos especiais lançar um ataque contra eles, usando táticas semelhantes às de seus camaradas do Special Air Service no deserto, e que já haviam usado contra a base alemã em Creta. Apelidada de Operação Ângulo, o plano pedia 8 membros do NOMIME, um esquadrão de barcos especiais, além de 2 guias gregos e 2 intérpretes, para partir de Beirute a bordo do Her Majesty's Ship Traveller e do submarino grego Papanícolis, em 31 de agosto para uma praia perto do Cabo Feralco, na costa leste de Rhodes, de onde os 2 alvos aéreos de Calatos e Maritsa ficavam a 8 e 15 milhas de distância, respectivamente. Os invasores desembarcaram e se dividiram em 2 equipes rumo aos seus alvos. O grupo de invasão de Calatos, liderado pelo tenente David Sutherland, chegou a um ponto com vista para o aeródromo na noite de 11 para 12 de setembro. Após observar a dispersão das aeronaves, ele optou por um ataque noturno simultâneo em 2 frentes. Cada frente foi designada a grupos de aeronaves para plantar explosivos. Apesar de avistados por um sentinela, eles destruíram 13 aeronaves no chão, mas apenas Sutherland e o fuzileiro naval Dugan conseguiram recuar para a praia para encontrar uma segunda equipe atacando Maritsa. Sob o comando do capitão Richard Allat, os invasores de Maritsa destruíram 20 aeronaves, mas sua fuga foi frustrada pelas tropas do eixo alertadas. No total, com exceção de Sutherland e Dugan, que conseguiram nadar até o submarino que os aguardava, toda a força de invasão foi capturada, com um dos guias gregos sendo executado após um julgamento farsesco por traição. Nunca sendo uma grande força, a perda impactou significativamente o número. Um esquadrão de barcos especiais e, como resultado, eles se viram sendo absorvidos pelo Special Air Service, embora continuassem com seu papel de desembarcar nas costas inimigas a bordo de suas canoas para conduzir reconhecimento e causar estragos. Wilmot, enquanto isso, saiu para formar a Similar Combined Operations Pilot Parties, ou Similar Combined Operations Pilot Parties, para realizar o reconhecimento secreto da praia, isso provando ser vital para o sucesso de várias invasões aliadas por mar. Da mesma forma, os Royal Marines formaram o Boom Patrol Detachment, cuja façanha mais famosa foi a Operação Frankton, onde 6 caiaques dobráveis foram usados para lançar uma incursão bem-sucedida
contra a navegação alemã em Bordeaux, na França ocupada, esses homens sendo lembrados para sempre como os heróis Cockleshell. Enquanto isso, o Normichu Esquadrão de Barcos Especiais apoiou os desembarques da Operação Tocha americana no norte da África antes de se tornar parte do grupo de operações pequenas do Comando do Sudeste Asiático, operando contra as forças japonesas nos rios Xinduin e Irrawaddy e em Arakan durante a campanha da Birmânia. Após a derrota das potências do eixo, em 1945, a Grã-Bretanha iniciou sua desmobilização, incluindo a dissolução do Esquadrão de Barcos Especiais. No entanto, suas habilidades foram mantidas graças à criação da Escola de Operações Combinadas de Praia e Seções de Barco, ou Escola de Operações Combinadas de Praia e Seções de Barco em Framington, em Devon. Isso levou à criação das Seções Especiais de Barcos dos Fuzileiros Navais Reais, que assumiram os papéis do Esquadrão de Barcos Especiais de Tempo de Guerra, do Destacamento de Patrulha de Explosão dos Fuzileiros Navais Reais, do COPS de Wilmot e de unidades similares baseadas em barcos especiais. Infelizmente, Courtney não viveria para ver o novo Esquadrão de Barcos Especiais. Ele faleceu em 15 de fevereiro de 1946 de pneumonia em Hargeisa, Somalilândia, aos 46 anos de idade. Os novos Royal Marines Esquadrão de Barcos Especiais logo entraram em ação na Palestina durante o nascimento de Israel e depois na Guerra da Coreia. Com o tempo, as funções do Special Air Service evoluíram para incluir missões de segurança e contra-terrorismo, protegendo plataformas de petróleo no Mar do Norte, postos marítimos britânicos no exterior, combatendo o terrorismo republicano irlandês e, em uma operação incomum, navegando no transatlântico QE-2 posando como turistas, para proteger cidadãos israelenses que retornavam para casa após o massacre nas Olimpíadas de Munique em 1972. O Esquadrão de Barcos Especiais desempenhou papéis significativos na Guerra das Malvinas de 1982 contra a Argentina e na Guerra do Golfo de 1991 contra o Iraque, mudando sua designação para Esquadrão de Barcos Especiais em 1987. Recentemente, serviu no Afeganistão e no Iraque, envolvendo-se em operações antipirataria no Chifre da África e resgates de reféns na Líbia e na Nigéria. Apesar de não serem tão celebrados quanto seus camaradas do Special Air Service nas mídias, é assim que o Esquadrão de Barcos Especiais prefere, mantendo-se como uma das unidades de forças especiais de nível 1 mais letais, eficazes, adaptáveis e, sobretudo, secretas do mundo.